Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui para mais uma mensagem aqui no canal, quero agradecer a todos vocês inscritos aqui no canal, os inscritas, meus irmãos, minhas irmãs que fazem parte da minha vida através deste canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos, um abraço a todos. Meus queridos, o título da mensagem de hoje é: você sabia que você que está aí no sistema religioso, nessas igrejas, você está vivendo como se estivesse vivendo do Egito até a morte de Jesus na cruz, um período que já foi passado, já foi cumprido, né? Se você estudar a Bíblia com entendimento, pedindo a Deus sabedoria, você vai descobrir essas coisas. Assiste meus vídeos do início ao final para você entender essas mensagens. Entendendo, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho na posição todas e deixe o seu like, é muito importante para o crescimento desse canal. Então vamos continuar o estudo de hoje aqui no livro de Hebreus capítulo 6, vamos pegar do versículo 1, porque não faz sentido as igrejas, o sistema religioso, eles estão ensinando o povo a viver como se estivesse vivendo num período de lei. Quando Jesus disse, não pensam, falando em Israel, não pensam que eu vim destruir as leis, ou os profetas, eu não vim destruir a lei e nem os profetas, mas eu vim cumprir. E qual era a maneira de Jesus cumprir essas leis? Era morrendo na cruz. Era derramando o seu sangue ali para purificar, limpar os hebreus, transgressores das leis. E isso ele fez. E aqui nesse estudo o apóstolo Paulo fala que eles tinham sido iluminados, sido purificados, já conhecia o mundo vindouro, que não tinha como eles fazer essas coisas, né? E aí hoje faz o batismo. Cada vez que você batiza nessas águas que o seu pastor leva você para batizar, você não está reconhecendo aquele sacrifício que Cristo fez na cruz. Mesmo você sendo gentil, faz parte da nação gentílica, do pessoal estrangeiro de Israel, que você não faz parte da comunidade de Israel, você fazendo esses rituais, você está desreconhecendo a morte, o sacrifício do Filho de Deus na cruz. Vejamos o que está escrito no versículo 1 de Hebreus 6, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, e prossigamos até a aperfeiçoação, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Se deixar os ensinamentos de Jesus e voltar para aqueles ensinamentos de aquelas obras mortas, você não está reconhecendo o sacrifício de Jesus. O arrependimento dessas obras mortas e fé em Deus, você vai lá e batiza de novo na água. Então de nada serviu a morte de Jesus na cruz. De nada serviu Jesus ter derramado aquele sangue, entregado a sua vida pelos hebreus. E o apóstolo Paulo está ensinando eles, não a nós, esses sacrifícios. Versículo 2. Ensinando sobre o batismo e imposição de mão, que eles continuavam fazendo. E sobre a ressurreição de Jesus, ou seja, a ressurreição de mortos e de juízo eterno, e essas coisas, meus queridos, não tinha mais por que eles continuarem ensinando ali no seu templo, ali em Israel, porque quando Jesus morre, ele coloca fim nessas leis, nessas doutrinas de leis, desses sacrifícios, e aqui o apóstolo Paulo está ensinando eles, e falando, no versículo 3 ele fala assim, e isso faremos, vírgula, se Deus o permitir, porque não estava sendo permitido mais fazer essas coisas. Ele fala, isso faremos se Deus permitir. Tem uma vírgula aí, porque não era para fazer mais, meus queridos. Versículo 4. No versículo 4, está assim, porque é impossível que uma vez forem iluminados, é impossível. E provaram do dom celestial e se fizeram
participando do Espírito Santo. É impossível essas pessoas que participaram, que viveram aquilo ali, que foram ensinados, que não era mais necessário fazer essas coisas, voltarem a praticarem. Hoje aqui no Brasil, as igrejas que se titulam cristã, os seus líderes, eles ensinam o batismo, ensinam a Páscoa judaica, eles mudaram a Páscoa judaica para uma Santa Ceia, com um pedacinho de pão fermentado, um pedacinho, e um copinho de suco ali que é feito ali por gente que eles consideram pecadores, né, que não frequentam o templo deles. Todas as pessoas que não frequentam o templo religioso da religião, eles falam que é pecador. Agora eles pegam um pedacinho de pão com fermento, né, e falam que é uma Santa Ceia, que é a ceia de Cristo. Se bem que a ceia de Cristo foi um jantar de Jesus com seus discípulos. Só com os discípulos, não foram com o povo. Foi só com os 12 discípulos. A ceia de Jesus com Marta e Maria e Lázaro foi um jantar também. Mas eles pegaram a Páscoa judaica e transformaram ali numa ceia para dizer que era sagrado, uma coisa que eles criaram, eles fizeram para a população, a nação brasileira, viver como se estivesse vivendo em Israel, na época do Egito, até a cruz. Mas nós estamos vivendo depois da cruz e somos brasileiros. Naquela época nós éramos estrangeiros, gentios de Israel. No versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então eles provaram, eles foram ensinados as coisas que iam acontecer depois da morte e ressurreição de Jesus, que é uma nova era, uma nova maneira de viver, sem as leis, sem dogmas de leis, sem sacrifício de animais, sem batismos. É uma nova era, é o mundo vindouro. Versículo 6, e depois caíram, seja outra vez renovado por arrependimento, visto que, quando eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Então, cada vez que eles estavam fazendo aquela nação hebreu ali, a nação dos hebreus ali, os judeus, cada vez que eles continuavam fazendo esse sacrifício, esses batismos, eles estavam anulando o que foi feito para Jesus. O que foi feito por Jesus, é impossível essas coisas servir de arrependimento. Porque é como o apóstolo Paulo diz, isso faremos se Deus permitir, mas não estava sendo permitido mais. E ali ele estava crucificando de novo o Filho de Deus e trazendo ele ao vírtupero, ou seja, a vergonha. A vergonha que o que ele fez não estava sendo suficiente para tirar o pecado do mundo dos judeus, que era a transgressão de leis. Vejamos aqui em Apocalipse, capítulo número 1, do versículo 4 em diante, aqui as cartas de Apocalipse que Deus deu a João para escrever para as igrejas da Ásia, que eles trazem para o Brasil como se fosse para os brasileiros que estão vivendo agora um período de graça. Porque agora não há período de lei nem para os hebreus e nem para os gentios. E essa carta foi escrita para os hebreus que viviam e moravam na Ásia. E Deus manda João escrever assim. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Aquilo está escrevendo a igreja da Ásia, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então essa carta estava esclarecendo aos hebreus que viviam na Ásia. E estava falando para eles, aqueles que nos amam, que nos libertou pelo seu sangue. Então eles já tinham sido libertos. Eles já tinham sido purificados, mas estavam sendo libertos do quê? Das leis. Daquele período de lei que os hebreus precisavam viver eles.
E com a morte de Jesus não era mais necessário viver essas leis. E pelo sangue de Jesus, que foi o batismo maior, né, ali na cruz, com os hebreus, porque eles precisavam de ser limpos, purificados, e o sangue de Jesus já tinha sido derramado. Versículo 6, nos fez reinos, sacerdotes, para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui, o que Deus fez através do seu Filho, já ficou firmado, sem fim, pelos séculos dos séculos. Amém. Então não vai ter mais esse negócio de batismo, de pagar o preço, de pagar o dízimo, de pagar essas coisas. Não. A morte de Jesus já tinha aniquilado, já tinha cumprido todas essas coisas para os hebreus ali na cruz. Mas os gentios foi alcançado pela graça, a favor de Deus imerecido para os hebreus, para os judeus. E nós também fomos alcançados, fomos ligados a Deus, não pelos nossos sacrifícios, não pelas as coisas que fazemos, mas sim pela bondade infinita de Deus. Hebreus capítulo 9, no versículo 14, está escrito: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas, a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Então, purificará as vossas consciências na mente deles. Não, já aconteceu, não precisamos mais fazer essas coisas, já fomos purificados. Os hebreus tinham que entender assim, mas assim eles não entendiam, como faz a religião hoje. A religião não entende nunca que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para purificar os pecados, porque eles acham que o pecado dos gentios era o pecado dos hebreus, que não tem nada a ver. Por isso que eu disse que a religião hoje, eles vivem aqui no Brasil como se fossem os hebreus do velho pacto. Versículo 15. E por isso é mediador de um novo pacto, um novo pacto, não está falando velho pacto mais, um novo pacto, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto. Veja bem, essa mediação de Jesus para colocar fim naquele velho pacto e trazer o novo pacto. Os que são chamados, ou seja, os chamados, receberam a promessa da herança eterna, meus queridos. Então, não há porquê hoje, aqui no Brasil, ensinar os nossos irmãos a viver como estivesse vivendo um período de lei, um período antes da cruz. Não, porque ali na cruz Deus purificou os hebreus, os judeus, e nos alcançou pela sua misericórdia, graça, favor imerecido de Deus para com nós. Meus irmãos, o relacionamento nosso com Deus, que devemos ter com Ele hoje, é um relacionamento de amor, de entendimento, de conhecimento, de saber que devemos respeitar a Deus, não por medo e nem por temor, mas porque amamos a Ele e sabemos que Ele nos amamos. Com o muito amor que Deus teve com nós, hoje estamos felizes, só que nós precisamos de entender. Ele nos fez filhos pela graça. E um filho não precisa ter temor do seu pai. Outro dia, um irmão pregando numa feira, e ele fala: não, a rasteira de Deus é pior, tem que vir, porque quando Deus pega... Não, meus queridos, isso está errado, não é assim. Um filho não teme o seu pai, um filho ama o seu pai. E o amor de um pai para com o filho é um amor incondicional. O filho pode estar errado, pode estar cometendo um erro que o pai: não, meu filho é meu filho, ele caiu, mas ele vai voltar e não vai fazer mais essas coisas.
Os ensinamentos da igreja sempre é assim, que você é um miserável, um pecador, que você não fazer as coisas do jeito que eles ensinam, que Deus vai te castigar, vai punir você severamente. Não, meus queridos, Deus é Pai. Deus é Pai, Ele é onisciente, Ele é onipresente na sua vida. Ele, nas nossas vidas, Deus ele não quer nada de mal para com o filho dele, com os filhos dele. Não, Ele quer que você tenha paz, vida maravilhosa. Ele quer que você se dê bem com seus irmãos, que você tenha amor com o seu próximo, que você tenha amor para com Ele. Deus não quer que você tenha temor dele. Porque filho erra, mas o pai corrige e o pai, no mesmo tempo, perdoa o seu filho. Ele não vê mais ali como pecado, porque ele é Deus, ele é Pai. A religião, ela diz que quando na casa de um irmão está acontecendo algo que não está bem, que às vezes ali uma contenda entre família, ele fala que é o demônio, que é o diabo que está ali, porque eles não ensinam. Eles não ensinam o que é carne, eles não ensinam o que é o espírito, eles não explicam essas coisas. E logo eles falam, olha, precisamos fazer ali uma campanha de oração porque o demônio está na sua casa. Mas eu tenho como provar para você, biblicamente falando, que não é o demônio, meus queridos, é a falta de conhecimento. Porque se você estuda e você conhece, ou você é orientado, ensinado por um líder, que não há demônio, não é demônio que está fazendo essa contenda na sua casa ou sua vida, porque eles ali querem uma campanha, quer fazer uma campanha, quer que você fique iludido, quer que você vá para a igreja dele com medo de Deus, entende? E eles não te revelam a verdade. Mas a Bíblia diz que essas coisas são obra da carne. E não há demônio para isso. Não há demônio para fazer essas coisas. São obras da carne. A carne, quando ela não é controlada pelo Espírito, ela faz coisas erradas, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Os dois têm que estar ligados um ao outro. Mas para isso você precisa conhecer, você precisa entender o que é carne, o que é Espírito. Mas a religião não ensina. A religião ensina você a viver como você estivesse vivendo um período de lei, né? Porque a lei ela condenava quando você transgredia e punia. Então por isso que eles trazem os períodos de lei para que você sinta culpado e você tenha pavor, porque a lei, quando você transgredia, você era punido. E as pessoas que transgrediam a lei, ou as leis, eles viviam com medo, por isso que eles temiam, eles buscavam, e muitas vezes eles eram apedrejados por não buscar. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa, chegamos ao fim. Peço que você entenda, estuda, acompanhe na sua Bíblia. Deixe o seu like, ative o sininho aí, precisamos do seu apoio. Graça e paz. Até o próximo vídeo.